Nesse 7 de setembro, a gente viu algo que já tinha algum tempo eu queria trazer para a gente conversar aqui no diagnóstico. É sobre a superioridade moral que petistas encaram bolsonaristas e bolsonaristas encaram petistas. Enquanto esse ponto não for superado, não for encarado, não vai ter conversa e a polarização vai continuar. Esse é o tema do meu diagnóstico de hoje. Vamos lá? Você já reparou que quando os petistas se referem aos bolsonaristas, eles usam palavras como imbecis, gado, fascistas, idiotas, manipulados. E quando os bolsonaristas se referem aos petistas, eles falam corruptos, safados, comunistas, ladrões, idiotas, manipulados. Por trás disso está a superioridade moral que um grupo acredita ter em relação ao outro. E com essa superioridade moral, essa arrogância sendo o valor que norteia a interação entre os dois grupos, é assim que a gente vê aqui nas redes sociais, por exemplo, não tem espaço para o diálogo. Não tem espaço para a escuta. O diálogo é uma caminhada que duas pessoas têm que estar dispostas a fazer juntas. Tem que haver abertura dos dois lados, sem necessariamente haver interesse de uma pessoa convencer outra para chegarem juntos a um lugar em comum. Um lugar que vai ser construído. Um lugar desconhecido por natureza. Quem me ensinou isso foi o Dominic Barter, que é um inglês que mora aqui no Brasil e foi o precursor da comunicação não violenta no país. Ele foi discípulo do Marshall Rosenberg, que foi o cara que inventou a comunicação não violenta. E eles tratam, o Rosenberg falava disso, e o Dominic trata muito disso nos workshops que ele faz, eles tratam desse ponto da superioridade moral, da arrogância que um grupo tem em relação ao outro. Enquanto esse ponto não for superado, a polarização vai resistindo e vai aumentando. Eu sei que pode parecer estranho para você, às vésperas de uma eleição, eu trazer esse tema, porque talvez você que está me assistindo seja bolsonarista, seja petista, seja cirista, seja o que for, você quer vencer, você quer convencer o outro lado. Você não quer escutar nesse momento. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a escutar nesse momento. As pessoas dizem, mas eu escutei muito nos últimos anos, eu tentei escutar. Tentou mesmo? Ou você, ao longo desses anos, você encarava essas pessoas como pessoas inferiores numa suposta escala de moralidade, de perfeição em relação a você? Esse exercício é muito importante da gente fazer, porque se a gente não encara, identifica como está a nossa capacidade de escuta das outras pessoas, a nossa tolerância para escutar o outro, a gente nunca vai conseguir estabelecer um diálogo. É importante, quando a gente fala sobre tolerância para escutar o outro, lembrar que eu não estou dizendo aqui que há que se ter tolerância com crimes. O racismo é crime. Você atentar contra a democracia é crime. Agora, será que todas essas pessoas que estavam nos atos do 7 de setembro, que foram sequestrados pelo Bolsonaro para ser um comício de eleição para ele, será que todas essas pessoas, elas são golpistas? Todas essas pessoas, elas são homofóbicas, elas são racistas? Eu suponho que não. Ali havia uma massa de pessoas que têm valores muito heterogêneos. Vocês repararam que quando o Bolsonaro falou o imbrochável, 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 a Globo News mostrava muito a reação do público e a fala do presidente. E quando mostrou a reação do público, você não teve uma reação unânime, uma reação homogênea. Muita gente ficou com a cara fechada, fez sorriso amarelo, porque não concordava com esse ponto em específico do presidente. A relação de idolatria que aquelas pessoas têm é heterogênea. Agora eu vou falar para os bolsonaristas. A mesma coisa acontece em relação aos petistas ou as pessoas que vão votar no Lula.
Eu conheço muitas pessoas que vão votar no Lula que não vão votar porque gostam do Lula, vão votar porque não gostam do Bolsonaro. Como eu conheço muitas pessoas que vão votar no Bolsonaro não porque gostem do Bolsonaro, mas porque odeiam o Lula. Se você partir dessa premissa de que essas pessoas são heterogêneas, ou seja, elas não compactuam com 100% da cartilha petista, da cartilha bolsonarista, talvez você consiga abrir alguns canais para pensar que aquela pessoa talvez não seja pior que você como ser humano, como como uma pessoa que tem valores inferiores aos seus. E aí pode estar uma bela oportunidade para a gente poder voltar a dialogar.